Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu queria que você soubesse que a sua vida começa a mudar quando mudam os seus pensamentos. Quando você muda o pensamento, a sua vida muda. Por isso que Deus nos deu o pensamento dele. O pensamento de Deus, que é a sua palavra, é que faz nos tomar decisões. É o que faz nos agir, tomar atitude, que são a expressão da fé. O que você acha que é fé? Fé não tem nada de sentimento. Fé tem a ver com a obediência. Você obedece os pensamentos de Deus, você coloca os pensamentos de Deus em ação, isso é fé. Isso é a manifestação da sua fé. Você obedece a palavra de Deus, então você está manifestando a fé. Você desobedece a palavra de Deus, você está sendo rebelde e vai colher os frutos dessa rebelião. Você sabe que o pecado nasceu com a desobediência de Adão e Eva. Mas também com a obediência de Abraão, veio a justiça de Deus na vida dele. Então é simples, não é difícil de entender. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, que a palavra de Deus condena, então ela está no pecado. Mas quando ela obedece aquela direção espiritual, aquela palavra de Deus, então ela está sendo justa. Então a sua atitude é uma atitude de justiça ou injustiça, depende do que você está fazendo. Aí, você não pode chegar para Deus e ficar cobrando, Deus, a minha vida está assim, a minha vida está assado, minha vida está ruim. Onde é que o Senhor estava quando aconteceu isso com o meu filho, quando aconteceu isso com a minha filha? Onde é que o Senhor estava quando aconteceu esse desastre? Não, presta atenção. Você tem que observar as suas atitudes. Se elas são injustas, se elas são erradas, se elas são pecaminosas, então você não pode querer exigir de Deus proteção. Deus não vai proteger uma pessoa que está cometendo coisas erradas. Então, a pessoa vai colher os frutos daqueles erros. Agora, quando a pessoa começa a obedecer a palavra dele, aí sim, Deus vem ao encontro dela, que é a justiça. O apóstolo Paulo fala, lá em Filipenses capítulo 3, diz assim: e seja achado em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei. Paulo está falando que a justiça dele não vem da lei, a lei de Moisés. Mas a justiça dele vinha pela fé no Senhor Jesus. Quer dizer, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Então, domingo agora nós estaremos subindo no altar de Deus por conta dessa fé. A fé da justiça de Deus. Quando nós manifestamos a fé, e a fé manifestada não é só quando você sobe no altar, não, amiga e amigo ouvinte. A fé que nós manifestamos, que Deus exige de nós, que nós andemos pela fé, de fé em fé, a fé vem pela obediência constante, diária. Porque você, como mãe, como pai, quando você começa a cobrar dos seus filhos obediência, você não cobra só um dia a obediência. Você quer a obediência dele todo dia. Não é? Não adianta sua filha, seu filho, obedecer você apenas na segunda-feira, na terça-feira. Não, hoje eu não vou na balada, mamãe. Tudo bem, minha filha, muito bem, você não vai na balada hoje. Mas no dia seguinte você vai na balada. Peraí.
Então não adianta. Não adianta você andar na justiça um dia, 2 dias e depois no 3º dia andar na injustiça. Deus não aceita esse tipo de procedimento, de comportamento. Andar na justiça é viver na justiça. Andar na justiça é você viver na obediência todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sempre. Isso é que é viver na justiça. É claro que quando a pessoa não nasce de Deus, quando ela não nasceu de Deus, quando ela não é de Deus, não nasceu do Espírito Santo, ela vai ser rebelde sempre. Ela pode ser obediente na igreja, enquanto está cantando, lá no coral. Ela pode ser obediente enquanto ela está até pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Mas quando sai dali, daquele ambiente, e vai para um ambiente hostil lá fora, ela faz aquilo que ela quer. Então é desobediência. Não interessa se é pastor, se não é pastor, se é obreiro, se não é obreiro. Não interessa se é bispo, se não é bispo, se é esposa, seja lá o que for. Seja profeta, seja lá o que for. Se não obedece, desobedece. E se desobedece, está pecando. Está fazendo exatamente o que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Ora, para que nós possamos voltar para Deus, para que o Santíssimo Senhor, a sua majestade, a Santíssima Majestade do Altíssimo, possa nos receber, nós temos que caminhar na obediência. Quando nós obedecemos, então nós somos justificados, nós somos lavados, purificados, abençoados. É isso que o apóstolo ensina em Filipenses 3:9, que a justiça de Deus vem por meio da fé, mas não uma fé teórica. Eu creio em Deus, acredito em Deus. Isso não quer dizer nada. Quando a gente crê em Deus, então a gente obedece a palavra dele. Quando a gente não obedece, é porque a gente não crê. Essa é a realidade. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que obedeceram, ouviram, não mereciam, mas usaram a fé inteligente, a fé que justifica. Veja o que aconteceu. Meu nome é Silvano, eu tenho 41 anos e eu comecei uma situação muito difícil na vida financeira. Qual eu era chefe de cozinha, trabalhei em algumas empresas bem conceituadas, mas a situação me fez sair e montar uma empresa, porque tinha uma visão de ser empresário. Só que quando ao montar essas empresas, a primeira empresa veio a falir. Ela até foi longe, começou bem, teve um retorno bom, mas depois ela começou a cair, acarretando muita dívida, muitos problemas. Eu fechei essa empresa, tornei a abrir outra, e essa outra empresa também teve a mesma situação. Eu abri uma terceira empresa também. Essa terceira empresa, ela tinha tudo para dar certo, porque a gente já abriu já com uma condição até melhor, eu já estava mais preparado, a situação estava melhor, só que ela veio a subir, chegamos a conseguir até 8 funcionários. Com o passar do tempo, ela começou a cair de novo, acarretando aí mais de 35 mil de dívida, o qual tive que fechar de novo essa terceira empresa, e com essas dívidas deixou também a minha família muito desgostosa para começar de novo. Quer dizer, já não acreditava mais que poderia abrir uma nova empresa e dar certo. Então, quando eu falava em abrir uma empresa, a minha filha já falou: comigo você não conta. Eu não acredito que dá certo. Eu trabalhando para os outros, eu tive bastante retorno, porque eu vi os patrões enricando. Abriam filiais, eles conseguiam abrir filiais, lojas novas. Então, como chefe de cozinha, eu era um cara muito talentoso. Então, todo mundo queria o meu trabalho, mas como empresário, sempre frustrado. E os problemas financeiros também, eles começaram a afetar o casamento. Começaram a afetar ali aquele diário familiar que a gente tinha, aquela união já não tinha mais. Eles já não acreditavam mais em mim também, porque como funcionário, eu era bem um bom pai.
um bom marido. Mas como empresário, era vergonhoso, porque as dívidas vinham, as contas, as pessoas me cobrando, muita dívida, muita cobrança, agiota na minha porta, ameaça, uma situação muito delicada, muito difícil. E eu cheguei a ponto de me trancar dentro de casa, não queria atender o telefone, não queria atender a porta. Quando batia na porta, eu já pensei que era cobrança. O oficial de justiça também esteve na minha porta. Então, foi uma situação muito difícil. Para mim, foi uma grande injustiça. Quando eu cheguei no trono, eu já estava, praticamente, eu já não acreditava mais na empresa. Eu já não acreditava. Quando veio essa proposta do trono, da justiça de Deus, eu falei, não, eu vou acreditar. Eu vou acreditar que aqui vai dar certo. E eu chegando até o trono de Deus para fazer a minha queixa, eu falei para Deus dessa maneira. Eu falei, Deus, agora é a última vez, porque eu já não vou mais tentar. Além das minhas queixas, eu apresentei a Deus as minhas provas. Eu falei, Deus, aqui está a minha prova, eu vou provar ao Senhor como que eu não aceito mais essa situação, eu não aceito que isso continue. E eu fui até o trono de Deus, eu apresentei a Deus a minha queixa, apresentei a minha prova, aí Deus ele respondeu. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça. Eu fui para o trono de Deus ali, eu apresentei a Deus a minha queixa, eu apresentei ali as minhas provas a Deus. E Deus, ele julgou a minha causa. E Deus me surpreendeu também com uma ótima empresa, com a qual hoje nós temos uma pizzaria que fatura muito bem. Estamos também com 4 funcionários trabalhando com a gente, trabalhamos também com almoço pela manhã. Quer dizer, Deus, ele tem honrado. Ele tanto supriu as necessidades em casa como na empresa. A minha empresa vem prosperando, já estamos aí na visão de abrir uma filial. Meu casamento é um casamento excelente. Minha família é uma família maravilhosa. Meu filho hoje trabalha comigo na empresa, a minha filha trabalha comigo na empresa, a minha esposa trabalha comigo na empresa. Eles que não acreditavam mais em mim, eles trabalham comigo na empresa. Hoje o argumento que sai da minha boca é de felicidade, é de alegria. Quer dizer, hoje eu posso dizer que se a minha família quiser viajar, quiser passear, quiser ir num restaurante comer, quiser almoçar fora, se a gente quiser hoje um passeio, a gente pode, porque Deus, ele fez justiça na nossa vida. Qual é o seu nome? Núbia. Seu? Rogério. Rogério. É você que fala. Sim, senhor. Em que situação você chegou aqui? Então, bispo, a minha vida foi uma injustiça desde quando eu era criança, né? Meus pais brigavam muito, era um inferno dentro de casa. Eu presenciei a minha mãe tentando matar o meu pai, depois ela tentou se matar. Por final, eles se separaram. E nisso, a minha mãe começou a arrumar outros maridos. E aí, nessa situação, esses maridos dela ficavam, né, abusando de mim, me molestando e tal. E aí eu decidi ir para a casa de parentes. Com 13 anos, eu fui trabalhar na casa da minha prima, para cuidar da filhinha dela que tinha acabado de nascer. Só que os meus parentes também não tinham condições de estar me ajudando. Então, eu ficava alguns meses na casa de uma tia, outros meses na casa de outra tia. Eu ficava assim. E nisso, eu fui morar com meu pai. Né? Aí, quando eu fui morar com meu pai, eu já estava trabalhando e tudo, e de repente, do nada, eu perdi o emprego. Era gerente, né, de uma loja e tudo, e perdi o emprego, fiquei desempregada. E meu pai tinha construído, no andar de cima, um cômodo para eu morar com os meus irmãos, que ele se casou novamente, né? E como eu estava desempregada, em toda aquela situação, já conhecia ele, a gente namorava na época, na minha cabeça era assim, eu pensava que alguém ia ter compaixão de mim, alguém ia ter dó de mim, ia me ajudar, ia estender a mão e ia me ajudar. O meu pensamento era assim, nossa, eu só dou trabalho para as pessoas, todo lugar que eu vou eu dou trabalho, sabe? Era um sentimento assim, muito ruim, era de injustiça mesmo, eu me sentia assim. Então, quando eu cheguei na igreja, né, a convite da minha sogra, eu comecei a ouvir, a primeira coisa que eu coloquei dentro de mim é que eu era capaz. Eu falei, olha, eu sou capaz, eu posso mudar a minha vida, sabe? Eu tenho poder para mudar a minha vida, foi isso que eu entendi. E aí eu comecei a fazer tudo que era passado, os propósitos. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, o meu pai do nada falou, você vai ter que ir embora daqui, porque eu vou derrubar isso aqui, vou construir outra coisa aqui, você tem que arrumar um lugar para você morar. Ele não quis saber se eu estava desempregada, ele não quis saber de nada, ele simplesmente, né, me mandou sair. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora?
Mas eu já tinha pegado ali um pouquinho da fé, né? Já estava ali, eu não olhei. Ai, agora o que eu vou fazer? Estou indo para a igreja, as coisas estão piorando. Não pensei nisso. Eu falei, eu sou capaz e eu vou mudar. Veio o desafio. Eu olhei para o altar e falei, é a oportunidade para mudar a minha vida, é agora. E aí as coisas começaram a mudar. Logo, rapidinho, eu arrumei 2 empregos, fiquei trabalhando em 2 empregos. E lá eu falei, meu Deus, eu saio daqui quando eu for trabalhar para mim. Então, trabalhei lá assim, um bom tempo, né? Eu continuei, porque eu coloquei dentro de mim que eu era capaz e que Deus era comigo, e Deus era justo. Então, Deus não ia me deixar permanecer com aquela situação. Então, foi isso que aconteceu. Aí, Deus foi transformando ele, foi mudando ele, Deus foi mudando a minha vida, Deus foi transformando, né? Para quem morava no barraco de fundo, abandonado até pela família, né? Assim dizendo. Hoje nós conquistamos a nossa casa, eu tenho o meu carro, o carro que eu tinha um sonho de comprar, eu comprei. Ele tem o carro dele, também é um carro que ele queria comprar. Nós temos a nossa empresa. Então, assim, Deus pegou toda aquela injustiça e transformou em bem. Né? Hoje meu marido é um homem abençoado, eu tenho 2 filhas abençoadas. Então, Deus, ele transformou por completo a minha vida. Na minha casa não entra doença, na minha casa não entra miséria. Na minha casa não entra problema, não entra nada. A gente vive uma vida digna de quem é de Deus, de quem obedece a Deus. Então, assim, a importância de você ser fiel a Deus. Hoje, recebi o Espírito Santo, né? Minha maior riqueza, meu bem mais precioso, que é o Espírito Santo. Hoje eu posso estar levando isso para as outras pessoas que sentem o que eu senti na época, hoje eu posso passar isso para elas. Olha, Deus mudou a minha vida. Eu também era triste, hoje eu não sou mais triste. Não há razão para eu estar triste, nem problema, nem situação difícil, nada pode mudar o que está dentro de mim, né? Essa certeza, essa fé, essa alegria que vem de Deus. Hoje é a vida completa. Completa. Amém. Deus abençoe mais. Vai com Jesus. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Disse Jó, ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado. A queixa é uma extrema expressão de dor e decepção. Quem apresenta uma queixa é porque vive injustiçado. Injustiçado no casamento. Nessa ocasião teve uma traição. Na família. Eu nunca soube o que era amor de pai, nunca soube o que era amor de mãe. Nós somos em 4 irmãos, todos nós passamos dificuldade, ninguém teve estudo. Injustiçado na vida econômica. Cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. Na saúde. Meu filho era muito doente. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Perdoei o meu marido, a gente anda junto, trabalha junto, cuida dos filhos junto. Eu tenho uma vida abençoada. Eu dei casa para meus irmãos que viviam na mesma miséria que eu vivia, porque hoje todos eles são meus funcionários. Hoje eu comprei um apartamento avaliado em 600 mil reais, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional. O meu filho nunca mais ficou doente. Deus fez justiça na nossa vida, Deus fez justiça. Neste domingo, o grande clamor da justiça diante do trono de Deus. Às 6 horas da manhã, venha em jejum. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus, mais próxima de você. Meu nome é Terezinha, tenho 55 anos, tenho 3 filhos e criei meus filhos muito bem, com educação, com as coisas certas, trabalhando, né, sendo honesto. Mas aí eu sofri uma injustiça com meu filho do meio, o Rafael. E ele ia na igreja comigo e tudo certinho, mas aí ele desviou. E aí eu brigava com Deus, eu dizia, Deus, não é justo o que eu estou passando com ele. Desestruturou toda a nossa família. Ele conheceu uma jovem, bem mais velha que ele, e aí se perdeu, né? Foi para o mundo, aí foi usar droga, foi para o tráfico.
E aí foram, na verdade, mais de 14 anos de sofrimento em casa. Ele vendia as coisas de casa, eu não parava nada em casa, eu saía para trabalhar, eu não sabia como que ia voltar e ia estar a minha casa, né? Pelo fato dele fazer isso, né? Então foi muito sofrimento. E os irmãos falavam para mandar ele embora de casa. Era noites em claro, esperando ele voltar, chegar 4, 5 horas da manhã, cheio de droga, né? Nem falava muito, porque a gente não sabe a reação da pessoa. Ele roubava dinheiro da minha bolsa, ele pegava as coisas de comer de casa, trocava por droga, era DVD, tudo estava indo embora. Eu saía para trabalhar, quando eu voltava eu não sabia o que eu ia achar dentro da minha casa. Aí eu falava para ele, se você for preso, eu não vou te ver, porque não é justo, meu pai, eu não criei você dessa forma. Criei você certinho, nos caminhos certos, mas ele se desviou, né? A polícia passava sempre perto de casa e eu dizia, Deus, não deixe ser preso, porque se for eu não vou nem visitar, porque não foi dessa forma que criei, né? Eu falava, meu Deus, eu errei aonde que eu errei? Então eu me culpava por essa injustiça. Depois que eu conheci a justiça através da palavra de Deus, eu vi que eu podia mudar aquela situação. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça. E hoje Deus fez justiça na minha vida. Hoje ele é um filho respeitado, os irmãos respeitam ele, as pessoas respeitam ele, tem uma família, graças a Deus, uma pessoa honesta, íntegra. Para quem nem gostava de polícia, hoje ele trabalha do lado de policiais e graças a Deus, hoje aquele filho voltou para mim. Deus fez justiça na minha vida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado muito sobre a justiça de Deus e até temos procurado cobrar de Deus essa justiça. Mas nós temos que andar na justiça para que possamos cobrar a justiça, na verdade. É a mesma coisa, nós temos que andar na verdade para cobrarmos a verdade. Nós temos que andar na luz para cobrarmos a luz. Nós temos que andar no caminho da obediência para cobrar as promessas de Deus. Então, nesse domingo, nós estaremos nesse espírito, nessa fé, fazendo a nossa parte. É claro, você não conhece a justiça de Deus, você não sabe da palavra de Deus, você não tem ideia do que significa ouvir e obedecer a palavra de Deus. Você só viveu. Você foi educado na injustiça, você foi educado no pecado, você foi educado na corrupção, na mentira, no engano, no roubo. Aí você pergunta, mas como que eu posso alcançar justiça se a minha vida inteira eu venho vivendo no erro, no pecado, na corrupção, na mentira, minha vida de prostituição, minha vida de mentira e tal. Será que tem jeito para mim? Claro que tem, claro que tem. É para você também. A justiça de Deus, ela está aí. Mas eu não tive tempo de andar na presença de Deus, de andar na justiça. Como é que eu posso chegar com a minha vida toda suja e cobrar de Deus uma vida regrada, uma vida limpa, a justiça dele? Exatamente por isso que neste domingo nós convidamos todas as pessoas a subirem no altar.
e no altar depositarem a sua vida em sacrifício. É isso aí. Você vai colocar o que você é, toda a sua sujeira, toda a sua imundícia, toda a sua corrupção, toda a sua vida errada, você vai entregar no altar para Jesus. Você vai ofertar para Jesus. Oh, meu Deus, está aqui tudo que eu não presto, tudo que eu tenho sido, tudo que eu tenho feito de errado. Eu venho colocar toda a minha vontade, todos os meus desejos, colocar tudo aos teus pés, neste altar. Eu venho colocar toda a minha vida. Eu venho entregar a minha vida 100%. Eu venho abrir mão da minha vida, da minha vontade. Eu venho abrir mão desse mundo podre. Eu não quero mais esse mundo podre. Eu quero a vida correta. Eu quero viver uma vida diferenciada. Então, por isso eu venho aqui disponibilizar toda a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer a tua vontade na minha vida. Então, quando você toma uma atitude humilde dessa forma, quando você toma essa atitude de fé, o Senhor Jesus justifica você, Ele lava você, Ele purifica você, Ele apaga o seu passado. Ele mata o seu passado. Ele limpa você, Ele faz você uma nova criatura. E aí, você vai começar a viver uma vida nova, diferenciada, distinta da que você vivia até então. Tá bom? É assim que funciona. Mas é fácil assim? Não é tão fácil. Não é tão fácil porque você vai abrir mão da sua vontade, do seu eu. Você vai abrir mão do seu eu, de toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pretende ser ou ter, tudo você vai colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele, na pessoa do Espírito Santo, venha conduzir a sua vida. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. E essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para todas as pessoas que querem mudar de vida, que querem dar um giro de 180 graus na sua vida, querem dar uma guinada completa. Então, o que você está pensando? Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.